Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou fazer uma pequena abertura aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo do nosso palestrante de hoje. Capítulo 5. Item Causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de ânimos de família. Tais são, ainda, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganharem a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, entre outros. Aqueles que nascem em semelhante condição, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, impotente para mudarem por si mesmo, e que se coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, se eles estão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, da hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual lógica se diz que lá não está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido, ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade no mal não é senão momentânea, e se ele não estipa hoje, estipará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Essa é uma passagem bem interessante, porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que tantas pessoas são favorecidas e tantas outras têm tão pouco? Por que uma criancinha, né, recém-nascida, já vem sem um braço, sem uma perna, já vem enfermo, e outros têm a saudade esbanjando? E como foi dito aqui, muitas coisas a gente traz de vidas passadas, não somente nessa. Né? Quem fui eu em uma vida passada? O que eu fiz? Né? Isso tudo nós não sabemos. Nós sabemos que nada passa impune aos olhos de Deus. Então, que possamos usar esta encarnação para sermos melhores daqui adiante, para melhorar nossos atos, nosso pensamento, nosso convívio pessoal e coletivo. Então, convido a todos a fechar os olhos para uma abertura com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar aqueles que nos tenham ofendido.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Muito obrigado. Boa tarde. Todos bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a justiça divina dentro do processo reencarnatório. Entender a importância de estarmos aqui novamente para refazer nossa caminhada no destino da angelitude, já que é o caminho que Deus aguarda e cada um de nós cheguemos, né? Ou então, de espíritos puros, embora a distância está muito longa ainda, mas chegaremos lá. Mas para poder ilustrar um pouquinho, e como eu não estou tocando violão ultimamente, eu trouxe aqui uma melodia para nós ouvirmos e pensar em cada fase dessa melodia, onde nós nos enquadramos à medida que a letra vai sendo passada, tá bom? No significado da letra, em cada estrofe da melodia, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, vem me apertar, estou chegando. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando eu quero. E aí depois vem aquela sequência que nós conhecemos dos infortúnios ocultos, das aflições, já que no mundo vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi assim que Jesus disse? Então, nós vamos falar hoje sobre reencarnação. Há justiça divina, há amor no processo de permitir uma reencarnação dos seres humanos? Que silêncio! A leitura que foi feita do Evangelho, prestar atenção, uma criança de tenra idade, que não tem feito nem o bem nem o mal, o que acontece, por que vai? E nós aprendemos que é uma prova de conclusão encarnatória do Espírito e uma expiação para os pais que ficam com as suas dores íntimas em razão daquela perda momentânea. Mas aqueles que, mesmo com saudade, têm entendimento de que somos imortais, vai ter uma compreensão um pouco mais aprofundada do porquê dessas pequenas existências, ou então existências tão aflitivas. Mas vamos nós. Justiça divina significa que Deus, com seu imenso amor, vai nos dar a oportunidade para remir nossas faltas. Vai deixar sempre a porta aberta para que possamos refazer o caminho. Nós temos uma passagem muito bela no Evangelho que dá para se falar um pouquinho disso, trazendo a visão do filho que saiu para trabalhar e ele pediu que a herança dele e da família fosse passada logo à metade, e o pai fez isso, o atendeu. E este filho saiu à distância, é o chamado filho pródigo, e ele vai trabalhar em outros ambientes, e depois ele perde toda a fortuna, e além de perder a fortuna, ele tendo o mesmo salário, mas não dava para pagar nem um local para poder morar, e ele vai morar no chiqueiro, junto com os porcos, e a alimentação dele era a mesma coisa da lavagem que se colocava na pocilga para os porcos consumirem. Naquele momento ele tem uma determinada lembrança da sua vida real, diz assim: os servos da casa de meu pai, mesmo sendo trabalhadores, são bem mais alimentados do que eu, que sou um assalariado, e lá eles são servos apenas. E eles vão voltar para a casa do meu pai, e pega a sua mochilinha de roupa e se direciona no sentido do caminhar de volta ao pai. E antes de chegar ao pai, à fazenda, o local onde ele iria ser recebido, um dos servos avisa para o pai: olha, teu filho que há muito tempo se foi, está retornando, só que ele está maltrapilho, mal vestido, está sujo, faminto, magro, adoentado. E o pai diz assim: não, vá até lá, leve as melhores roupas, dê banho, melhores perfumes, ainda leve este meu anel, que é a aliança, o sentimento de amor, e coloque em seus dedos, para que ele não possa chegar aqui e sofrer constrangimentos. E aí o servo vai até lá, leva as melhores roupas, dá o banho, ele fica todo arrumadinho, mas o pai não fica só aguardando, se desloca e vai até ele, e no meio deste caminho se encontra, e abraçado traz o filho até o local de recepção, e ali faz uma boda, faz uma festividade imensa. E o outro irmão que havia ficado, que eu chamo de filho inconveniente, diz assim: eu estive aqui o tempo inteiro, não gastei a fortuna da família, não pedi parte da herança, ajudei aqui nos trabalhos, e nunca paraste um minutinho para fazer parte de uma festa que está fazendo para o meu irmão, que dilapidou o patrimônio que a família construiu.
E o pai olha para aquele filho inconveniente com todo amor e diz assim: mas você teve todo o galardão, atendimento e assistência aqui do meu lado. Ele teve uma experiência e passou por infortúnios, mas retornou à casa do pai. E deve ser recebido em glória, em paz, em amor e em festividade. E o filho inconveniente silenciou. O que isso quer dizer? Bom, em que momento na estrutura da justiça divina nós somos filhos pródigos e em que momento nós somos filhos inconvenientes? Cabe a cada nós, conforme a nossa consciência e entendimento da nossa vida, tentar, se posicionar nesses dois personagens da história. Quem é o Pai? É o Criador de todos nós. É o Deus que é magnânimo, justo, bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tudo que Ele faz é bom, com certeza. Mas vem cá, há justiça nesse processo de retorno? Qual a diferença na estrutura do filho pródigo e do filho inconveniente? Geralmente recebemos as benesses quanto ao trabalho, saúde, corpo, família, ar para respirar, país para nascer, casa para morar, mas nós resmungamos muito. Esse é o chamado filho inconveniente. O filho inconveniente está sempre sendo assistido, mas em alguns instantes se esquece da assistência recebida. E começa a reclamar demais, aí reclama da família, da sogra, da nora, do genro, do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, reclama de tudo. E quando nós retornamos à pátria espiritual, somos recebidos com constrangimento, porque nós não colocamos as vestes da reconciliação, do entendimento e da paz no nosso coração. Aí somos convidados a retornar. Mas é uma obrigação esse retorno? Não, é um convite. E esse convite é feito por uma escolha de cada um de nós, para passar pela prova de remissão ou de reajustes dos equívocos cometidos. E hoje nós encontramos que essa estrutura de retorno vai sempre estar conosco. Numa fala de Jesus, Ele nos convida no processo de reconciliação permanente. Ele vá até o teu adversário e reconcilia-te, Ele acrescenta lá entre vírgulas, de imediato, para que tu não seja entregue ao juiz, e o juiz te encaminhe ao oficial de justiça, se a justiça te tranque na prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós temos aí o oficial de justiça. Alguém fica pensando, quem será? Que criatura é essa que Deus, o Pai amoroso e bom, coloca para vir sobre nós? Quem é esse juiz que nos conduz ao oficial de justiça e faz com que nós sejamos julgados, analisados e condenados e lançados em trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes? Pensemos. Somos seres inteligentes da criação? Nós temos inteligência? Nós conseguimos solucionar problemas em casa, no trabalho, no trânsito, na vida social? Conseguimos pelo menos fritar um ovo frito, fazer uma macarronada, nem que seja um miojo, conseguimos fazer isso? Ou preparar um bolo de pote, como diz a turma por aí? Algo nós conseguimos sempre fazer. Significa que se nós fazemos algo, há uma inteligência em nós. Nós somos seres inteligentes. Então, se somos inteligentes, somos julgadores de nós mesmos. Começou o juiz. O juiz é a capacidade de raciocínio. É o princípio do bom senso em separar o mal e o bem. Trabalhar com o bom e com o belo. Não em benefício próprio, mas em benefício de todos. Aí chega um instante que percebemos que deixamos de fazer isso, porque na realidade nós somos filhos do amor. Deus é amor, como já está lá em 1 João, de 1 a 4. E Deus é Espírito, e há que se amar em Espírito em verdade, está lá em João, de 14, 13 em diante. Nesse processo, se Deus é amor e Deus é Espírito, o que somos nós? Se somos filhos dele, somos também amor. Nossas vidas nós conduzimos do ponto de vista do bom juízo, sempre com amorosidade? Temos o olhar acordado para com todas as criaturas? Daí vem o aviso de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário de imediato enquanto estiver andando com ele, porque senão o juiz chamará o oficial de justiça e vai lhe colocá-lo na prisão, e não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil é algo mínimo, não dá para fazer uma transliteração da moeda da época de Jesus para cá, mas considerando o menor valor, hoje seria menos do que 0,016 centavos de reais, ou seja, 1 centavo dividido em 16 partes. Qualquer rusga que nós tivermos com qualquer criatura no planeta Terra, nós não sairemos daqui enquanto não nós nos reconciliarmos.
não tivermos o princípio da amorosidade, da ternura, do amor e do afeto para com todos. Nesse processo vamos retornando. Mas vem cá, e você falou do juiz que somos nós mesmos. Nossa, eu fiz algo de irregular com minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa, com meu primo, com meu tio, com meu vizinho, com meu patrão. Como é que eu faço agora? Me dê uma oportunidade para resolver isso. O Pai que é amoroso e bondoso diz: tem-lhes a oportunidade de desejar. E aí nós recebemos uma nova vida, uma nova existência, um novo corpo, dentro de um novo conglomerado de pessoas. Aprendemos por intermédio do livro Chico Xavier, que são orientações do nosso luminífero Emmanuel, e de que sempre nós vamos estar reencarnando nas mesmas famílias, no mesmo grupo, na mesma situação, no mesmo local. E o livro dos Espíritos deixa bem claro que nós sempre retomamos o ponto onde havíamos parado para reiniciar nossa jornada na caminhada em destino à luz. Então Jesus, de uma forma muito bela e poética, nos dá um ensinamento muito natural, que é o processo de reconciliação. Mas ele pede: se reconcilie-te com o teu adversário, um chamamento ainda íntimo, particular, que é o oficial de justiça. Primeiro é o julgamento da razão que nós temos pelo conhecimento das coisas que fazemos. Depois vem o sentido da verdadeira ciência do saber, que é onde foi questionado para Jesus onde estava a consciência e onde Deus havia colocado em nós o sentimento. Aí ele deixou bem claro: Deus colocou dentro de vós, é a vossa consciência, porque vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz, porque não se acende candeia para colocar debaixo de um monturo ou de alqueire para ficar apagada, mas sim em cima do velador, para que ela possa iluminar todo o ambiente onde se encontra. Nós somos luzeiros de Deus no universo. Então, nesse processo, devemos ter um cuidado para não fazer com que a nossa luz seja sombra, mas que o nosso falar, nosso pensar, nosso agir, mesmo com os nossos defeitos e dificuldades, porque todos nós temos, mas devemos transmitir ternura e amorosidade para com todos. E aí vem uma observação muito importante do Mestre, que é no processo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Há que se ter amor para amar o próximo, e a chave de acesso ao Criador é esse contato entre aqueles que convivem conosco. Então, se temos algumas dúvidas, nós vamos entrar nessa estação e vamos ficar em alguns momentos complicados, não querendo ficar aqui, desejosos de retornar. Porque vamos reclamar da família que Deus nos deu, vamos reclamar do emprego que nós temos, e muitos de nós ficamos reclamando do corpo que nós recebemos. Mas não podemos reclamar, porque até estamos reclamando de nós mesmos. Somos nós que escolhemos a prova, somos nós que escolhemos os corpos, nós que escolhemos o ambiente, o local, a cidade, a família para a convivência. E aquelas estruturas colaterais, como o patrão, o encarregado, o vizinho, aquela pessoa que a gente encontra na escola, na faculdade, todos estão ali juntos por um processo de resgate coletivo ou de reconciliação coletiva. Há no livro Obras Póstumas um texto, falando sobre essa questão dos resgates coletivos. E por que isso ocorre, já que o ser humano tem seus débitos particulares, e por que muitos vão em conjunto, sendo consumidos no terremoto, uma queda de avião, um navio que afunda, um prédio que desaba. E aí a irmã responde lá para Kardec de forma mediúnica, de que nós temos como cidadão uma responsabilidade pessoal para conosco mesmo. Em outro momento nós temos para com a família, em outro instante nós temos para com o Estado, em outro momento nós temos para com o planeta. Então há situações que é só de cunho particular, mas há aqueles outros elementos que nós deixamos de fazer de uma forma coletiva, juntos, no nosso local de trabalho, junto com a nossa família. E em alguns momentos somos excelentes pais e mães de família, mas no espaço social que nós ocupamos, dilapidamos as relações das pessoas, fazemos muitas lágrimas verterem, ou geramos dificuldades em virtude da nossa vaidade, do nosso ego exacerbado, criando condições adversas para aqueles que são colocados lá por Deus para nós podermos servir. Se nós estamos no hospital, no ônibus, numa escola, num balcão de padaria, em qualquer canto, nós estamos ali como servidores do Criador. Muitos confundem achando que para servir a Deus, isso está dentro de um campo religioso, do ponto de vista filosófico, esotérico, espiritual. Não. Nós estamos espalhados no universo para qualquer função que nós venhamos desempenhar, seja de mãe, ou de pai, de professor, de amigo, de vizinho, ou de gerente, de diretor, ou de motorista, de limpador de chão ou lavador de carro, de vigilante ou engenheiro, de médico a advogado, de juiz a presidente da República. Nós estamos ali a serviço de Deus. Por isso que no próprio Evangelho nos pede de uma forma muito carinhosa que tudo que nós fizermos em nossa vida, nós devemos fazer não como se fosse para os homens, mas como se fosse sempre para quem? Para aquele que nos criou. Sempre fazer para Deus. Aí evidentemente que nós não vamos reclamar. Nós vamos lavar a louça da casa sem reclamar se alguém sujou novamente.
Vamos lavar a roupa e colocar no varal sem reclamar que tem muita poeira e a roupa voltou com o cheiro da poeira, com a mancha de poeira. Não vamos reclamar de nenhum momento, de nenhuma circunstância, porque sabemos que estamos ali para cumprir o propósito daquele que é puro amor, bondade, justiça e inteligência. Aí nesse processo vem essa justiça divina na reencarnação. Mas Gilberto, como fica a justiça se eu recebo um parente na minha casa, um irmão, que ele nasce todo desorientado, às vezes tem uma cabeça, um corpo perfeito, mas a cabecinha lá nas nuvens, não aprende nada, não entende nada, não é nem alfabetizado. Precisa todo mundo, inclusive, acompanhá-lo para a higiene corporal, o banho, a ceia dos dentes, a hora da alimentação, trocar de roupa, porque não tem noção nenhuma. E aquele outro que nasce numa família, todo mundo perfeito, alguns são até atletas, esportistas, viajam, e ele está lá preso numa maca, com uma sonda no corpo para poder sobreviver, já na casa dos 30, 40 anos ali deitado naquela maca. E aquele outro que nasceu saudável, perfeito, muito bom, mas de repente sofreu um acidente ou veio uma doença, um flagelício qualquer da natureza, e ele adquiriu uma imobilidade orgânica, uma incapacidade mental, está agora à mercê de todos. Que reencarnação é essa? Como pode ser justo esse amor do Criador, fazendo que seus filhos venham a sofrer? Devemos lembrar que Deus não nos julga para nos colocar em nenhuma situação periclitante. Ele não nos coloca em nenhuma dificuldade. Aliás, Deus sempre facilita a nossa sobrevivência e a nossa caminhada para o eterno. O detalhe é que quando nós percebemos a amorosidade do Criador e a oportunidade que Ele nos dá para evoluir, nós ficamos com tanta vergonha que solicitamos as provas para nos remir. Somos nós que escolhemos ser cadeirante numa certa idade ou já nascer cadeirante. Somos nós que escolhemos vir surdo ou mudo num determinado momento ou já nascer assim com essa vicissitude. Mas por que isso ocorre? Em virtude de que função temos que reencarnar em corpos defeituosos? Vamos analisar a construção da nossa vida futura, que ela está sendo feita hoje. Recebemos a autorização para cuidar de pessoas. Nós somos, vamos dar um exemplo, educadores. Trabalhamos na escola. Alguns como vigia do pátio escolar, outros na coordenação pedagógica, outros na sala de aula, outros como diretores, e aí vai. Só que em um determinado momento nos reunimos e começamos a falar mal de A ou B da turma XYZ. E começamos a comentar nas reuniões ali de coordenação pedagógica naquela escola da possibilidade daquela família não ser tão equilibrada, porque seus filhos se comportam de uma forma não tão adequada. E geralmente nos dias seguintes, quando alguns dos professores ou pessoas da área educacional daquela escola são encaminhados para aquela turma, alguém já diz: vixe, você vai para aquela turma? Cuidado com fulano, Beltrano, Ciclano, porque ele é assim, assado, não é assim? Se moramos numa certa vizinhança e tem alguém com comportamento diferente do nosso, começamos a fazer determinados julgamentos que somos proibidos, porque Jesus nos deu essa lição, é a única que ele começa de forma negativa, né? Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgados, você será julgado também. E começamos a falar mal daquele vizinho, fazer comentário dentro do grupo familiar. Daqui a pouco sai do grupo familiar e a nossa parentela de outra cidade começa a entender o vizinho que nós temos, e sobre a ótica do nosso olhar, falamos coisas daquele vizinho que ele nem imagina que tem. Quando nós desencarnamos, descobrimos que não era para fazer isso que aquele vizinho foi morar conosco, mas era para que nós fôssemos boca de Deus naqueles corações e tentasse reconstituir, inclusive débitos do passado, para reequilibrar na educação, no ensinamento e no amor, as vidas daqueles espíritos que nos colocou perto de nós. Nos arrependemos amargamente. Aí olhamos para a nossa consciência, que é o juiz, e olhamos para o oficial de justiça, que é a nossa capacidade de definir as coisas, o certo e o errado, porque nós já temos raciocínio para isso, dizendo assim: me deixa voltar cego, surdo e mudo, para que eu não olhe mais para a vida alheia, para que eu não escuta conversa estranha e mude o assunto, e para que a minha língua não venha falar mal do outro, que eu não devo fazer. Aí o nosso mentor diz assim: não, você não dá conta, faz assim, você vai na determinada faixa etária, você vai saudável, tá bom? Se você com essa consciência conseguiu se lembrar que não deve estar olhando a vida alheia, nem falando mal dos outros, nem tampouco daqueles mesmo que cometam delinquências, que nós temos esse hábito, você continuará remido do seu problema. Tá certo, e a gente reencarna. Reencarnamos normais, ouvindo tudo, conversando. Numa certa faixa etária, bate uma infecção no organismo e os pais desesperam, levam no hospital, chega lá no hospital, tem uma bactéria hospitalar e piora tudo, ficamos surdo e cego.
Mas nós tivemos a oportunidade, até uma certa faixa etária, de remir o equívoco cometido. Mas esquecemos disso. E falamos mal da moça que saiu na esquina com uma certa cor de batom, ou o tipo de roupa que veste, ou o penteado que usa. Falamos daquela mãe que grita muito o dia inteiro com os filhos, ou aquela que não cuida da casa dela conforme nós cuidamos da nossa. A casa é dela, ela cuida do jeito que quiser. O filho é dela, ela pode falar baixo, pode gritar e usar do jeito que quiser. Não cabe a nós essa interferência. Mas aí nós esquecemos. Aí na idade dos 30, 40 anos vem a doença e nós retornamos à pátria espiritual com aquela sequela. Quando chega lá, olha, você vai retornar. Não quero retornar ainda com defeito, porque realmente não entendi a lição que eu deveria receber. Então, devemos lembrar que o nosso plantio, ele é sempre livre. Podemos plantar qualquer coisa. Agora, a colheita, ela é sempre obrigatória. Eu não sou obrigado a plantar tudo, só algumas coisas. Mas tudo que eu plantei, eu vou ter que colher. Então, o meu olhar com relação à vida, com relação ao próximo principalmente, é que vai pautar a minha próxima existência. Daí, onde a música diz, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vem só olhar, e tem gente que vem a sorrir e a chorar. Por que dessas diferenças? Por que dos infortúnios ocultos? De repente alguém no nosso trabalho, na nossa escola religiosa filosófica, vem sorrindo, serve uma sopa, faz uma palestra, atende uma criança, evangeliza, mas no particular, no seu mundo íntimo, há dores outrosas que ele está sofrendo fisicamente ou psicologicamente, emocionalmente. Foi Deus quem colocou esse processo reencarnatório? Não. É a justiça do amor do Criador sobre nós. Ele sempre deixa uma porta aberta em si na nossa escola para que nós possamos nos arrepender e, além de nos arrepender, restituir o dano que venhamos ter causado. Agora, o que é mais belo de tudo isso? Não há nenhum processo reencarnatório em que nosso infortúnio, ou nós chamamos aqui de prova ou de expiação, seja maior do que as nossas forças. Qualquer dificuldade que um de nós, presente nesse ambiente, venha enfrentar, seja ela do ponto de vista material, psicológico, emocional ou físico, ele vem reduzido praticamente a menos de 1%. Então, se nós deveríamos a alguém no processo de reconciliar-se com o irmão, o último centil, senão não sairia daí, R$100, Deus nos manda de volta para pagar apenas R$1 dos R$100 que nós devemos. É muito amor. Só que o egoísmo, a soberba, a vaidade, dentro das funções, cargos, conhecimento e oportunidade que recebemos, nós esquecemos do amor divino, da justiça do afeto, esquecemos da ternura, da mansuetude e humildade, e retomamos ao quê? Aos melindres, aos queixumes, aos desequilíbrios, aos desentendimentos, às discórdias e, acima de tudo, ao julgamento que Jesus nos proibiu de fazer. Aqueles que são considerados filhos de Deus, aqueles que têm amor no coração, amam incondicionalmente e servem desinteressadamente. Não está observando o que o outro está realizando, fazendo, se comportando. Simplesmente vai e serve. Porque se não fosse assim, Moisés, Jesus e tantos outros sábios não teriam vindo no planeta. Eu tenho certeza, quando Madre Teresa de Calcutá entrou naquele mercado cheio de rato, com pessoas apodrecidas e lixão de um lado para outro, barata rodando nas paredes, ela não olhou e nem perguntou o que eles fizeram com a vida deles. Nem tampouco esperou um abraço, um sorriso de ternura, um presente do Dia das Mães. Foi lá e serviu. Irmã Dulce, andando pelos mercados da Bahia para atender as mãezinhas que eram mães solteiras, estavam abandonadas, e algumas com tuberculose e outras doenças más, ela não perguntou de onde vieram, o que queria fazer, o que queria receber, como é que elas se comportavam, simplesmente foi e serviu. Ela não questionou nas ladeiras da Bahia, andando pelo Pelourinho, naqueles mercados, se o sol era escaldante, se estava chuvoso, se tinha guarda-chuva, se ela ia descalça ou calçada, ou se alguém iria dar carona para ela. Não perguntou. Nesse processo, a reencarnação enquanto justiça nos garante esse processo de reconciliação, eu diria de reconstrução de nós mesmos, na busca do amor íntimo que precisamos ter. E aí vem o chamado auto-amor e o auto-perdão. Deus nos permite reencarnar, principalmente em condições inóspitas, para que venhamos entender a dificuldade do outro que nós tivemos a oportunidade de auxiliar e não o fizemos.
Às vezes tem alguém deitado no papelão na calçada ou sentado na guia da calçada, e Deus não quer que nós pulemos de calçada para se afastar dele, mas Deus quer que, se tivermos condições, e façamos uma pergunta: o que desejas que eu faça por ti? Está sentindo alguma coisa? Tens fome? E é assustador porque a pessoa diz assim: olha, eu não quero nada. Eu tenho um amigo que passou por uma experiência que ele sempre ia no mercado, e as pessoas saíam do mercado, compravam alguma coisa a mais e tirava do carrinho e dava para o rapaz que ficava nos estacionamentos ali. E um dia ele ficou um pouco envergonhado, ele fazia isso também, porque ele não tinha nada. E nesse dia o rapaz veio ajudá-lo a tirar coisas do carrinho para colocar no porta-malas do carro, né? E aí quando o rapaz chegou, ele falou assim: bom dia, meu amigo, tudo bem? Hoje eu não tenho nada para lhe dar. Aí o rapaz sorriu, falou: você deu sim. Todos me dão biscoito, balinha, doce, saco de macarrão, de feijão, mas o Senhor, neste mês, foi o único que me deu bom dia. Então, devemos lembrar do nosso papel para a próxima vida. Como é que nós estamos nos posicionando frente às obras que Deus coloca na nossa frente para nós realizarmos? Porque Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa pergunta a São Luís: vem cá, nós reencarnamos exatamente no processo de sofrimento, a chamada teologia da dor. Estamos aqui para sofrer? Só vamos chegar na angelitude, no nível de luz, espíritos puros pelo sofrimento? São Luís responde categoricamente: claro que não. Deus colocou os seres inteligentes da criação na experiência material para que harmonizasse na experiência da carne e da matéria, e na estrutura de harmonia cumprisse os propósitos desígnios que Deus lhe confiou na grande obra da criação. Mas quando nós ganhamos um posto, um posicionamento no local, geralmente o ego se faz manifesto, né? Tem um ditado popular que diz isso, né? Quer conhecer um ser humano, dê poder para ele. Deus nos dá poder, nos dá o poder do abraço, o poder do sorriso, o poder da fala, o poder do olhar para identificar dificuldades, o poder de poder se locomover e o poder, acima de tudo, de pensar no bem, no bom e no belo. Nos dá todos os poderes. São moedas e talentos que nós aprendemos lá, que alguns de nós recebem 5 para usar e multiplica por 10, outros recebem 2 e multiplica por 4, e alguns recebem apenas um talento, que dá para fazer muito mais do que recebeu 5, e enterra esse talento debaixo do egoísmo, da vaidade, da soberba, que é o cargo, que é o título, que é a posição, que é o nome de casta da família, ou da religião que pertence, ou da cidade do país por onde nasceu. Então, nós vamos sempre reencarnar, a partir do instante que nós não removermos ainda aquela pequena poeira, aquele pequeno sentiu de débito para com o nosso próximo. Se qualquer um de nós tem melindre com qualquer criatura, lembre-se que vai retornar enquanto esse melindre não for dissipado. Se tem alguém das nossas relações que nós não perdoamos, nós vamos retornar até o dia que nós venhamos conseguir perdoar essa criatura. Se há alguém que nós causamos desequilíbrio por uma fala, uma orientação inadequada, nós vamos retornar até conseguirmos reequilibrar o processo daqueles que nós colocamos no caminho não tão bom assim. Então, a justiça de amor, que é a inteligência suprema, que é o nosso Criador, ele mantém a porta aberta para que nós venhamos fazer as escolhas e utilizar os nossos talentos num processo de fazer a obra dele nos corações daqueles que encontram conosco na mesma caminhada. Como estamos juntos no planeta Terra, temos todos os mesmos débitos, estamos no mesmo nível e vamos passar pelas mesmas provas, pelas mesmas expiações. Não há ninguém melhor ou superior neste momento no planeta que nós estamos, porque se tiver, ele não reencarna, ele não fica aqui. Mas Gilberto, e esses outros que estão aí nas religiões, que são pessoas tão dóceis, tão puras, tão belas, tão... Você falou agora de Madre Teresa Calcutá, da Irmã Dulce, teve o Mahatma Gandhi, tantos outros aí, que são esses seres? Eles estão plantando ainda para poder colher. Alguns de nós estamos ainda colhendo. Como que nós estamos colhendo? Recebemos aquele filho difícil, aquele marido problemático, trabalhamos naquela empresa que atrasa o nosso salário, né? Aquele motorista de ônibus que de vez em quando nos deixa para trás, não para nós, mesmo sabendo que a gente está atravessando a parada, aquele vizinho que faz muito barulho, mesmo sabendo que nós trabalhamos até tarde, chegamos muito tarde, temos que sair muito cedo para não perder a hora, e fica fazendo barulho, e ali ele fica para nos remodelar, tirar a cascadura da falta da mansuetude e humildade que Jesus pede que nós tenhamos em nossos corações.
Então vamos sempre reencarnar, enquanto nós dependermos de algum resgate na oferta da nossa vida que devemos fazer para Deus. É uma passagem muito linda também. Quando fores efetuar a oferenda no altar, se tendes algum débito, algum resquício com seu irmão, deixe a oferenda do lado, vá até lá, reconcilia-te de imediato com teu irmão e volta, faça a oferenda, e aí sim Deus ouvirá o teu pedido. O que é o altar? Muitos de nós ficam imaginando um acesso à estrutura de pedra que o homem fez, de ilusão. Ir até uma igreja, entregar o dízimo, a oferta, a primícia, vir até a casa espírita, entregar uma roupa, um agasalho, um material para a sopa, ou fazer uma sopa, limpar a casa, varrer, ou ter um diálogo fraterno com alguém. Este não é o altar. O altar somos nós. A plataforma dessa estação, que é o altar, é a nossa vida. Nós somos altar de Deus no mundo. Foi a resposta de São Luís para Kardec no Evangelho. Deus coloca seus filhos na experiência material para que desenvolvam o raciocínio e a inteligência, harmonizando os espaços, cumprindo os desígnios de Deus na prova que lhe cabe. Então, devemos estar em mente de que todos os lugares que nós estivermos, a nossa vida é o altar de Deus perante as pessoas que nos olham. Mas, Gilberto, nós somos seres defeituosos, sim. Por isso que nós estamos caminhando para a perfectibilidade, para a angelitude, dados percalços que nós vamos enfrentando. Como é que no futuro nós vamos fazer o que Jesus fez conosco com outras civilizações? Se nós não entendermos qual é a dificuldade que o ser humano tem na sua trajetória para se tornar um ser puro, bom, belo e sábio. Tem que passar pela fileira da ignorância e constituir-se no aprendizado próprio, no altar da própria vida ou na estação da existência, o que fazer com cada ato pensado, imaginado, sentido e praticado. Então, por amor da justiça de Deus, nós retornamos nos espaços onde nós tínhamos que fazer o reajuste. O Livro dos Espíritos, nessa questão, Kardec faz a pergunta e eles dizem de forma muito própria: sim, o espírito vai retornar sempre no ponto onde ele havia se equivocado. Aí Kardec, mas ele retrocede? Retroage? Ele pode voltar para trás? Naquela discussão de reencarnar em corpo de animais ou coisa parecida, dizem não, vai ser sempre um humano. Ele pode até estacionar, ficar parado, mas vai sempre voltar ao ponto que ele pediu para se ajustar. Se eu tenho um mau entendimento com a minha mãe, eu vou pedir uma encarnação para ter um bom entendimento com a minha mãe. Se eu não tenho uma boa relação com a minha esposa, eu vou pedir uma encarnação para ter uma boa relação com a minha esposa, com a minha filha, com o meu vizinho, com o meu patrão. E aí nós estamos colocando apenas do lado pessoal, não é isso? Para conosco mesmo. Mas tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Há o sentido do próximo. Numa estrutura coletiva, como eu comecei a falar antes, na escola, no hospital, no balcão de uma farmácia, no mercado, dirigindo um ônibus, motorista e cobrador, passageiros, de forma coletiva nós temos resquícios para resgatar também. Como é que foi o nosso bom dia? Foi dado uma bênção? Ou simplesmente foi algo automático, porque todo mundo fala? Estamos abençoando aquele ser, porque ele é tão igual a nós, e queremos que aquela vida ganhe o que nós ganhamos também, respire o que nós respiramos, seja aquecido pelo mesmo sol que nós somos aquecidos, ou damos bom dia de forma automática, sem interesse direto. Então, quando nós alcançamos o raciocínio do juiz e o oficial de justiça, que é a razão, vem ao nosso encontro, chegamos do outro lado e percebemos de imediato as coisas que deixamos de fazer na harmonia do Criador. Aí pedimos a família, pedimos o emprego, pedimos o corpo, pedimos o país e, acima de tudo, pedimos o quê? A dificuldade. Não porque ela é um elemento para atrapalhar a caminhada, mas é um modelador da nossa inteligência e do nosso raciocínio. Se nós não tivéssemos alcançado dificuldade de sobrevivência, com certeza todos nós estaríamos ainda na caverna, comendo os grãos, as sementes, o que caía das plantas sobre nós. Mas vieram os vulcões, os tsunamis, os terremotos, as intempéries, as eras glaciais, e nós tivemos que mudar de endereço. E nessa mudança de endereço tivemos que enfrentar feras, nos proteger como grupo de uma espécie inteligente. E nesse processo de proteção vamos cuidando um do outro, nos tornamos cuidantes, cuidadores e cuidadosos. Mas nesse processo, ao mesmo tempo que fomos cuidantes, cuidadosos e cuidadosos, também fomos indiferentes, fomos avarentos, orgulhosos com outros, porque não pertenciam à nossa casta, ou simplesmente porque não utilizávamos nossos sapatos e nossas sandálias. Não podemos dizer mais isso. Por isso que Jesus nos pediu que nós devemos negar a nós mesmos sempre.
deixar o egoísmo e o orgulho de lado, é negar a nós mesmos e olhar para Ele e seguir após Ele. O que é após Ele? Seguir os seus passos. Mas como é que é o passo de Jesus? De mansuetude e humildade. Mas Ele pediu que nesse momento que nós nos negássemos e na mansuetude e humildade nós andássemos livre, leve e solto atrás dele? Não. Ele disse assim: venha após mim carregando o quê? As suas cruzes, os seus defeitos, os seus débitos, as suas dificuldades. Nós tivemos um irmão que andou com Jesus, que mentiu 3 vezes, arrancou da espada e cortou a orelha do outro. Mas, no entanto, teve uma mudança pessoal particular tão grande que ele caminhava e, no lugar de fazer como Jesus, de estender as mãos para poder tratar um leproso ou desobsediar alguém que estava com espírito imundo, ele simplesmente passava e a sua sombra de amor, ternura, bondade, mansuetude e humildade fazia com que o perfume de sua alma chegasse nos outros seres. Então, queridos, a nossa reencarnação futura vai estar sendo construída agora. Por isso que Jesus pede na Boa Nova que nós devemos reconciliar de imediato com o nosso adversário, ainda enquanto estamos andando com ele, para que não haja ranger de dentes na próxima vida que nós vamos ter. Ao mesmo tempo, ele pede qualquer trabalho que nós vamos fazer no altar da vida, aí seja como motorista, professor, padeiro, manicure, dona de casa, palestrante, professor, filósofo, médico, engenheiro, não importa a profissão, sejamos o altar de Deus, boca de Deus naquele local, e que a nossa oferta, a nossa oferenda, seja o nosso modo de ser, o testemunho da nossa vida seja de mansuetude e humildade, para que o jugo e o fardo seja suave das experiências que nós vamos passar. E aí as pessoas terão prazer de ficar próximas de nós, mesmo sabendo dos nossos defeitos. Vai chegar alguém e contar: olha, você conhece fulano, mas ele faz isso, aquilo. Para mim não importa. O que importa é o que ele está fazendo agora. De repente é o que ele foi e não o que ele é. Mas isso se fez. O próprio Jesus disse: venha com seus defeitos após mim. Pegue suas cruzes, as suas debilidades, as suas vacilações, mas seja humilde, observe meus ensinamentos e ame incondicionalmente o seu próximo como a si mesmo. Aí sim, nós teremos um processo reencarnatório reequilibrante, porque sempre assim, mas ele vai ser de uma forma lúcida, de entendimento. Todas as vezes que algo irregular acontecer na nossa vida, nós vamos sorrir e não reclamar. Nós seremos resignados, uma palavra moderna, seremos resilientes, compreenderemos o porquê daquele degrau que devemos passar, ou daquela prova que estamos para enfrentar, porque nós somos atletas da eternidade, não atletas de algo temporal. Os atletas temporais, eles fazem treinamentos para quebrar índice para cada Olimpíada, a cada 4 anos. Nós não. O Evangelho nos chama para exercitar o amor, que é o troféu que nós vamos receber por eternidade. Daí que Jesus pede para ser manso e humilde o tempo inteiro. Então esse princípio da paz e da calma é que vai fazer com que nossos corpos possam ser reestruturados. A ciência moderna hoje, fazendo o estudo das moléculas, começa a tentar entender como é que um átomo consegue se separar no corpo para fazer a unha, o osso, a célula do coração, do pulmão, do cabelo, sendo que o átomo não tem nenhuma inteligência. Esse espaço entre a estrutura que obedece e a que vai formar representa nós enquanto espíritos criados pelo Pai. Aí é que vem o entendimento das doenças, porque em determinado grupo familiar, aquele grupo tem tendências de doenças, porque no processo do resgate coletivo, na reencarnação, na justiça divina, nós pedimos para vir naquele grupo e passar pelos mesmos infortúnios, sejam eles ocultos ou sejam eles abertos. Pedimos para nascer naquela mesma nação, onde enfrentaríamos em determinado momento alguns abalos para a nossa evolução moral, ou nossa evolução material ou intelectiva, cultural. Assim, há justiça do Criador sobre nós. Aí devemos lembrar no poema do Milton Nascimento aqui, que eles cantam, Fernando Brant, que a hora de encontro é sempre de despedida. Quando nós saímos da vida, nós estamos despedindo dos que estão aqui e vamos nos reencontrar com os que estão lá. Quando nós vamos sair de lá para cá, vamos despedir dos que estão lá e vamos nos reencontrar com os que estão aqui. Quem nós vamos reencontrar? Ao chegar do lado de lá, se foi alguém na nossa frente, como é que essa pessoa vai nos receber? E ao retornar aqui, se veio alguém antes de nós, como é que nós seremos recebidos e tratados? O que nós fazemos hoje, do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir, é o que nós receberemos no futuro. Nossos corpos
recebem nas estruturas das moléculas e das células, no momento da reencarnação, toda a memória dos nossos atos cometidos. Se nós tínhamos tiques emocionais desequilibrantes, o nosso corpo vai manter. Se nós tínhamos problemas emocionais muito profundos nos tratamentos com os outros, o nosso corpo vai responder. Daí vem as alergias, os desequilíbrios hormonais, uma série de coisas assim, que é para estudar a nós mesmos e refazer o caminho para não cairmos no precipício novamente. Daí é que se vê o entendimento de que o plantio, ele é livre. Eu planto se quiser, ou eu planto o que eu bem quiser. Agora, sempre que eu plantei, eu vou recolher tudo aquilo que eu plantei. Então, daqui para frente, que nós possamos fazer aquilo que São Luís responde lá no Evangelho para Kardec. Nós estamos no mundo, na experiência material, para cumprirmos na harmonia da criação os propósitos e desígnios de Deus no espaço que nós estamos ocupando. Então, sejamos obra do Criador ou boca de Deus em todo lugar que nós estivermos. Não vamos mais julgar ninguém. Não vamos estar reclamando do frio, do calor, da chuva, da poeira, do ônibus que atrasou, do salário que recebemos. Mas vamos sim pedir sabedoria e entendimento para enfrentarmos com galhardia aquela dificuldade. Porque no futuro seremos tutores de alguém. Ou seja, iremos cuidar de algumas pessoas. Hoje nós aprendemos enquanto pais, enquanto irmão mais velho, enquanto tio, enquanto avô. Mas no futuro nós cuidaremos de nações. No futuro mais distante cuidaremos de planeta. E no futuro mais distante ainda cuidaremos de galáxias. É uma coisa absurda. Mas para o nosso entendimento, Deus pede que começamos a cuidar de nós mesmos. Tenha amor próprio. Ame o próximo como ama a si mesmo. Vamos parar de julgar o próximo, de olhar para a vida alheia de forma negativa, de olhar para o comportamento do outro sem saber o que ele fez para chegar até ali. Agora vamos olhar para dentro de nós e tentar identificar por que fazemos determinadas análises negativas de alguém. Segundo a psicologia de Freud, é uma projeção. A psicanálise de Freud é uma projeção. Nós projetamos no outro aquilo que carregamos em nós. Por isso que sempre que nós projetamos, um feitio vai sendo criado. Nem sempre temos um desentendimento físico, verbal, emocional com alguém. Mas só que no campo do pensamento da ideia, nós lançamos no ar, ou seja, o nosso hábito mental lança no espaço que nós ocupamos elementos deletérios que vão ser desequilibrantes para nós. Por isso, quando Kardec pergunta sobre a justiça divina, diz assim: há crimes, na parte 4 do Livro dos Espíritos, há crimes que a lei humana não alcança, mas que aos olhos da providência divina e da angelitude são crimes escabrosos. Então, lembre-se quando ele disse: ai daquele que chamar o irmão de raca, de imprestável, mas principalmente ai daquele que se encolerizar com seu irmão. Qualquer um que tem um sentimento de maldade, de mal-estar com qualquer criatura, tem um sentimento para resgatar. E aí, como Jesus não mente, ele diz: reconcilia-te de imediato com o teu adversário, porque senão não saireis daí enquanto não pagares o último centavo. Então a melodia nos chama que muitos vêm só para olhar, outros querem ficar, outros não voltam mais, mas tem alguns que vêm apenas para sorrir, mas tem aqueles que vêm sempre para chorar. Se nós encontrarmos na nossa frente qualquer criatura numa estrutura de choro e de sofrimento, sejamos boca de Deus e de consolação para aquela criatura. Porque a nossa consciência, que é o fiscal, o oficial de justiça, vai nos chamar pela inteligência, que é o juiz, tem a capacidade de julgamento, e diz assim: retorna para aquele ambiente e refaça o que foi lhe dado a oportunidade e não fizeste. E se nós desencaminhamos alguém, colocamos alguém em desequilíbrio, devemos estar preparados, porque deveremos retomar o caminho para fazer o reequilíbrio. Agora, lembrando o que é belo nesse processo da justiça divina: sempre no lugar de vermos para pagar 100 do que devemos apenas para pagar R$1. Devemos 100, mas sempre vamos pagar R$1. Deve ter gente pensando aí: nossa, Gilberto, a gente vem para pagar R$1, mas geralmente o desencarne é devendo meu. Não tem problema, nós somos seres imortais. Nós vamos ter vidas sucessivas nessas estações para retomar e refazer o caminho, porque a paciência de Deus é infinita e a paciência de Jesus também. Mesmo que ele tenha dito: eis que eu vou preparar um lugar, e quando tiver todo aparelhado voltarei para buscá-los, e onde eu estiver vocês estarão comigo também. Jesus também espera, porque Jesus é mansueto de humildade, e ele espera de nós que tenhamos isso, porque estando equilibrado e sendo pacificadores, nós vamos equilibrar e pacificar a terra.
E pacificando a terra, estaremos pacificando a nós mesmos. Estando um organismo pacificado, já diz a biologia moderna, nossas células se recuperam da melhor forma possível. E todas as noites, quando nós vamos dormir, com o coração pacificado, com a mente leve, o corpo não perde tempo para reestruturar as células das doenças deletérias que nós criamos só com o emocional ou sentimental, mas sim as células disparam no nosso organismo, estrutura de recuperação dos tecidos que estão sendo destruídos apenas pela velhice, pela idade e pelo uso orgânico, e não pelo pensamento de maldade ou de mal-estar que tenhamos tido com alguém durante o dia ou durante a semana. Então, queridos, a reencarnação é uma justiça maravilhosa, é a porta aberta para nos reencontrarmos e pedirmos perdão uns aos outros. Eu costumo sempre falar nas palestras, eu agradeço a paciência de quem me escuta, porque geralmente quando o palestrante está falando, ele está realmente retomando o caminho daquele que ele desencaminhou no passado. Muitos de nós aqui presentes, principalmente na minha presença, eu devo ter usado a fala para jogá-los no precipício. Graças a Deus a reencarnação vem com grau de esquecimento, então Deus não deixa lembrar o que eu fiz com vocês. Mas nesse momento nós somos chamados na missão de pedir o perdão, lembrando a cada um como pensar, como sentir e como agir. Já que Jesus é o nosso modelo e guia, vamos pegar os nossos defeitos, colocar em nossos ombros, e não da esposa, do pai, do governante, do ministro, do presidente, do vizinho. Vamos carregar em nós. Se eu estou desempregado hoje é porque eu não estudei. Porque quem estudou muito e conhece está bem empregado. Eu conheço pais que falam isso para os filhos: vai estudar nisso, o telefone toca o tempo inteiro. Viagem para a Austrália, viagem para o Canadá, uma banca não sei onde em tal estado, uma turma para ele poder assumir em tal lugar. Está vendo, meu filho? Você foi estudar. Ah, mas passou uma enxurrada e derrubou a minha casa. Nós somos seres de raciocínio. Não foi a reencarnação que me trouxe a chuva e a rio para derrubar a minha casa, mas eu que não escolhi um lugar apropriado para levantar a minha casa, ou levantei de forma inadequada. Porque o homem sábio, ele constrói a sua casa e edifica na rocha e não na areia. Porque ele sabe, se vir o vento ou a água, aquela areia será arrastada. Nas nossas relações, principalmente conosco mesmo, devemos ser uma rocha. Mas não aquela rocha que não permita lapidação, mas a rocha que se transforma em diamante, multicolorido e multifacetado, alegrando o coração dos próximos. E assim estaremos construindo uma reencarnação promissora, porque nós retomaremos ao lugar, no ponto onde o nosso talento foi bem utilizado, reedificando vidas, reconstituindo consciências e, acima de tudo, ajudando nossos irmãos a caminharem conosco no caminho da redenção, no destino para Deus. Assim, a justiça é perfeita. Deus nos coloca no corpo certo, na família correta e no país e cidade que nós merecemos, não porque Ele nos condenou, mas Ele porque nos dá o direito de escolha, porque o livre-arbítrio é uma lei de Deus. Nós escolhemos a prova. E todos os dias, Deus só diz para nós: assim seja. Que o amor do Criador e a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre.